Como faço em todo o programa, querida Ivete, eu sempre ofereço um livro. Vou te apresentar um livrinho que eu entendi e que eu denominei Reminiscências de um Cidadão Comum. Nunca fui nenhuma autoridade, só advogado e professor universitário. Que vou lhe mandar amanhã, para você ter um pouco daqueles aspectos, Obrigada. das quais muitos você acompanhou, porque éramos contemporâneos de faculdade. É, Mas veja o seguinte, Ivete, naquilo que nós estamos comentando, as provas lá estavam. E sim, é isso que me impressiona, porque você foi professor titular de Direito Penal, é a sim, maior faculdade de Direito do Brasil. né? Em nenhuma dessas provas houve a possibilidade de exame novamente, o que vale dizer como se não tivesse existido, depois de 4 anos de exames por 4 instâncias diferentes. Quer dizer, isso é preocupante porque, a meu ver, quer dizer, nós passamos uma borracha sobre um fato existente como se não tivesse existido. E é isso que está hoje acompanhando. Você, como professor de direito penal, como é que você vê o seguinte, de se poder proibir o uso de provas que todos consideraram absolutamente procedentes e examinaram todos os aspectos sem cerceamento de defesa, porque não houve. Houve um tratamento muito melhor ao Ministério Público, Exatamente, mas não houve cerceamento de exatamente. defesa da defesa. Você que é professor de direito penal, como é que você... Sabe, Eu sou... eu considero isso o fato mais grave nessa história toda, porque que haja sido anulado ou sido anulados todos os processos numa oportunidade que não era exatamente adequada, tudo isso nós podemos discutir. Agora, impedir que fatos já provados, já constatados e já reconhecidos por várias instâncias do judiciário como verídicos, não é? Possam ser trazidos à tona novamente. Isso é um absurdo total. Não existe uma coisa dessa. Eu acho que é um ataque ao direito, um ataque ao direito penal, ao direito processual penal, que eu não vejo nenhuma justificativa para isso. As provas, os fatos existiram, estão aí. Começa tudo de novo? Começamos tudo de novo, mas já está tudo provado, vamos pegar essas provas, esses fatos e levar adiante. O que, aliás, não daria em nada, porque com a idade dele e a prescrição, a oportunidade da prescrição desses crimes, isso daí, pelo tempo que leva o judiciário para analisar esses processos, evidentemente nós não chegaríamos a uma condenação, mas fazer de conta que não existe uma coisa que existe. O Isso é que judiciário não pode fazer isso. O judiciário não pode fazer isso. porque Esse é um absurdo total. é evidente que quando anularam os processos, Sim, passaram para outra jurisdição, eu estou convencido de que era uma questão processual que se discutia, sim, estranha para mim, sim. porque um juiz, a primeira coisa que vê, quando chega um processo, se ele é A competente ou competência. não. Isso foi alegado nas 4 instâncias. E Sim, todos esses ministros supremos do STJ, desembargadores, não perceberam um fato tão elementar, a mim me causou já realmente é muito estresse. estranho. É Já é muito muito estranho. estranho. Agora, a não utilização da prova, sabia-se que iria a prescrição. É um Mas absurdo. para que fosse mais rápida, entende? A proibição, evidentemente, muitos, essa juíza de Benavides, tenho as provas, eu não posso usar, eu absolvo. E outros crimes, pela idade própria do presidente Lula, que se corta pela metade, não é? Nós Uhum. tivemos a prescrição na maior parte dos casos, quase tendo a impressão que se sabia de antemão que no momento de anular e começar tudo de novo, haveria prescrição, mas, de qualquer forma, como você diz, as provas não poderiam ser desconhecidas, que eram os Exato. fatos. É um Estava se fato. discutindo Exato. aqueles fatos teriam que ser Que foram apurados. utilizados. Pois Não é. é? Agora, um outro dado, aproveitando assim, nesse segundo bloco, Ivete, como é que você vê um outro assunto, agora já não mais político, mas da nossa profissão? Continuam sendo aprovadas novas faculdades de direito. Nós estamos com 1.700 e poucas faculdades.
e outras continuam sendo aprovadas. Como é que Eu você vê acho, como eu acho professora? estranho porque mudam os governos e a questão permanece a mesma. Desde que eu estou na OAB, a OAB se bate nessa questão da aprovação das faculdades de direito. E nós sempre nos posicionamos contra a criação de faculdades de direito que não tinham condições de existir ou que eram frágeis em demasia para serem reconhecidas. E entra governo e sai governo, mudam os partidos e isso continua acontecendo. Então, eu não entendo o que acontece no Ministério da Educação, que é o responsável pela aprovação dessas faculdades, no sentido de, em vez de resolver o problema inicial da nossa educação, que são os cursos fundamentais, não é? E aumentar ou assegurar que esses cursos fundamentais sejam estendidos a todos e que sejam de um nível que promova o aluno para uma ascensão a cursos superiores, ele faz o contrário. Ele aumenta, não é? Dilata cursos superiores e esquece a preparação daqueles que vão ter que chegar ao nível superior e chegam completamente incapazes e inabilitados. É triste, muito E essa triste. é a razão dos exames de ordem, que reprovam a Exatamente. grande maioria. Eu me lembro, e olha, isso ainda havia um número incomensuravelmente menor de faculdades, quando eu fui conselheiro da ordem, de 79 a 84, Ivete, eu era da comissão, na época era a Comissão de Ética e Disciplina, não havia Tribunal de Ética na época. E eu recebia de juízes, naquela época já, petições de advogados que os juízes estranhavam. Por exemplo, num caso que eu me divirto, lembrando, o advogado começou a xingar o ex-adverso de filha disso, filha daquilo na petição. O juiz mandou. Então, queixa, eu nunca transformava diretamente em processo disciplinar, sempre abria para que ele se manifestasse, para depois definir se transformava a queixa em processo disciplinar. E veio a justificativa do cidadão, disse que estava estranhando muito que ele pudesse ser processado se o grande Jorge Amado usava essas expressões nos romances dele, por que ele não podia utilizar nas petições? O Ives, vou lhe contar uma coisa. Eu fui presidente do exame de ordem da OAB na última gestão do presidente Durso, antes da presidência do Marcos da Costa, não é? Exerci durante 3 anos a presidência do exame de ordem. E com mão de ferro, né? E sem fazer concessões e realmente aprovando somente aquilo que poderia ser aprovado. Eu vou lhe dizer, eu fiz uma coletânea que eu tenho aqui, eu vou lhe mandar, Me porque é muito manda, interessante. me As manda. pérolas do exame de ordem. Tudo aquilo que nós corrigimos a prova naquela época, lá na própria OAB, não é? Distribuídas entre os professores, e tudo que passava pelas minhas mãos de absurdo, eu anotava, e eu tenho uma lista das pérolas do exame de ordem para você ver o nível dos candidatos que, não todos, evidentemente, mas que, na sua maioria, tenta chegar pelo exame de ordem à classe dos Mas advogados, você me que manda nós isso. temos que Você proteger. Eu sabe vou lhe que, mandar. quando eu fui presidente do PL, eu também guardei umas pérolas do vestibular que eu fiz para os candidatos. E quando eu fui da É triste, comissão, né? enfim, da banca de exame de magistratura, não a federal, que eu fui dono, mas estadual, uma vez eu me diverti com um candidato a juiz, esse já era advogado. Primeiro, aquela de proposta de múltipla escolha, mas a segunda já se punha a pergunta e ele tinha que responder em 2 ou 3, ele estava examinando direito constitucional, eu faço a pergunta, aquela quando você pode ainda dividir os estados em 2 e tal, e o aspecto da coisa, o problema da lei complementar, o plebiscito, como é que o estado se divide, utilizando, inclusive, para não haver problema, que nós éramos aconselhados a isso, as próprias expressões da Constituição. O sujeito responde
por isso mesmo é o seguinte: os estados se dividem quando há terremotos. A geografia e o verso para a divisão. Mas são coisas cômicas mesmo. Eu É fui inacreditável que testemunha alguém ocular, sou testemunha ocular. formado e que passou no exame de ordem, né? E Pois achou que pior era ainda, prova né? de geografia em science fiction, não é? Pior do que os candidatos, né? Muito bem. Nós estamos Triste. chegando ao fim do programa, Ivete. Se Uhum. você tiver alguma coisa mais a acrescentar, entende, eu fico à disposição para as suas últimas palavras. Não, eu só queria dizer que eu fico muito preocupada com a situação atual que nós estamos vivendo, não somente pela guerra entre os poderes, mas por todas essas questões que surgem num momento extremamente delicado, em que realmente se tomam algumas atitudes, tanto de um lado quanto do outro, dos três poderes, não é? Que nós não vemos como resolver para uma harmonia, para voltar à harmonia preconizada pela Constituição. A Constituição realmente estabeleceu parâmetros, não é? Que ou não são obedecidos, ou são escamoteados, ou são interpretados livremente pelos integrantes desses poderes, não é? Que realmente desnaturam totalmente o sistema jurídico que nós estamos vivendo. Eu acho que é uma situação que vai ter que ser resolvida de duas formas, com algumas medidas de natureza política e algumas medidas de natureza jurídica, não é? E nós que somos da área, eu acho que, inclusive, tenho visto nas suas manifestações, nas suas palestras, a sua contribuição para a melhoria do nosso sistema de governo, para a melhoria do sistema de distribuição da justiça. Eu acho que nós temos que continuar nos batendo para que essas questões possam ser minimizadas de forma a que nós voltemos àquela paz preconizada no início pela Constituição, quando ela foi promulgada, e que acabou se quebrando, e que hoje nós não temos como resolver, aparentemente, certo? É nossa responsabilidade. Nem a dúvida. E agradeço muito, Ivete, ter participado, concordo plenamente com tudo o que você disse, e foi um privilégio ter a minha querida colega, minha querida contemporânea, minha e de Ruth, minha e da minha saudosa esposa, não é? E queria muito bem a você. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.